Então, queridos, quem trouxe a Bíblia, eu vou pedir para abrir no Evangelho de João, está lá no Novo Testamento. Então, nós vamos ler ali o capítulo 21, do 1 ao 6. Tá, pessoal? Então, presta atenção comigo aqui. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele, Jesus, disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, de tal era a quantidade de peixes. Então, queridos, esse texto começa assim, depois disso, Jesus apareceu novamente. Por quê? Podem deixar a Bíblia guardada, depois nós vamos precisar de novo. Porque o que aconteceu? Depois que Jesus morreu, foi crucificado, ele ressuscitou. E ele apareceu ao longo de 40 dias para diversas pessoas. Os evangelhos relatam 10 aparições de Jesus em momentos diferentes, em pessoas diferentes. Porque Jesus queria deixar claro, dar provas que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado. E ele continua fazendo isso até hoje. Ele sempre quer nos dar provas de que ele está vivo, de que ele ressuscitou e que ele é o mesmo naquele momento que vocês viram ali e é o mesmo hoje. Daquela mesma maneira que ele operou um milagre naquele momento, hoje ele continua o mesmo e ele pode operar. E ele quer operar milagres na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, o que aconteceu aqui? Depois eu vou entrar em detalhe. Os discípulos tinham passado a noite inteira pescando. Jogaram a rede para cá, jogaram a rede para lá, para trás, para frente, para a direita e para a esquerda, e eles não apanharam nenhum peixe. Ao clarear do dia, eles não tinham apanhado nada, mas tinha um homem na praia. E esse homem era Jesus. E esse homem faz uma pergunta para eles. Vocês apanharam alguma coisa? Tem alguma coisa para vocês comer, para nós comer? Eles falaram, não, nós não apanhamos nada. E Jesus diz, então, peguem as redes e joguem do lado direito do barco. E eles obedeceram. E quando eles puxaram as redes, né, no Evangelho de Lucas também conta esse mesmo episódio. No Evangelho de Lucas fala que eles tiveram que pedir auxílio para um barco que estava do lado, porque eles quase não conseguiam puxar a rede de tantos peixes que eles tinham apanhado. Queridos, o que na tua vida, eu quero fazer hoje um comparativo com esse texto. Qual é a situação na tua vida hoje que você tem lutado e não tem apanhado nada? Vou usar esse termo apanhado aqui como os peixes. O que na tua vida que você não consegue mudar? Às vezes você pode ser muito bem sucedido numa área. Talvez você seja muito bem sucedido financeiramente, mas quando você olha para o teu casamento, você vê só água entrando no barco. Água, o barco quase indo a pique, quase afundando, e você não vê solução. Talvez seja a tua vida financeira. Você trabalha, um grande esforço, e você não consegue adquirir nada. Você não consegue adquirir uma casa, não consegue adquirir um carro, não consegue sair, é sempre contando o dinheirinho, qualquer coisa diferente que faz, já entra no vermelho. Talvez a área que você tem lutado e não tem conseguido apanhar aquilo que você quer é no teu profissional. Talvez você já mudou de profissão uma vez, 2, já fez curso, já fez pós, já mudou de trabalho, já foi para outro lugar e continua infeliz, não se sentindo valorizado. Qual é a área da tua vida que sozinho você não conseguiu atingir o resultado que você quer? Os discípulos aqui, eles eram experientes pescadores. Eles viviam disso. Eles sabiam pescar. Mas eles passaram uma noite inteira tentando apanhar o que eles queriam, que eram os peixes, e eles não tinham apanhado nada.
Sem Jesus, eles não conseguiram. Mas quando Jesus entrou na situação e tomou o controle da situação, eles conseguiram apanhar não apenas o que eles queriam, muito além do que eles queriam. E é exatamente assim que acontece na nossa vida. Tem áreas que a gente passa uma vida lutando. Luta e às vezes acaba desistindo. Às vezes você desiste de um casamento. Porque você lutou tanto, você se cansou tanto, você não conseguiu ver a coisa mudando que você abandona o barco. Mas, da mesma maneira que Jesus apareceu para aqueles homens cansados, desesperançados, sem ter apanhado nada na vida deles, hoje Ele está aqui. Jesus está aqui nessa noite. Ele atraiu você aqui para te dizer, por mais que você esteja cansado de lutar com uma situação, eu continuo vivo, eu continuo operando milagres. E você está aqui nessa noite para ouvir isso e para saber que eu quero entrar nessa situação que sozinho você não está apanhando o que você quer. E eu quero dar o milagre que você precisa. Jesus está vivo, queridos. Então, antes, eu quero entrar nos detalhes desse texto com vocês. Antes de Jesus dizer o que eles tinham que fazer, Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Ele disse assim: filhos, vocês têm algo para comer? Ou seja, vocês apanharam alguma coisa? E os discípulos foram totalmente sinceros e humildes e responderam: não, nós não temos nada, nós não apanhamos nada, nós não temos nada para comer. E eu quero fazer um paralelo com a nossa vida. Quando nós entendemos que Jesus precisa, que nós precisamos de Jesus, Ele vai nos fazer uma pergunta antes. Ele vai dizer para você: e aí? O que é que você apanhou na tua vida sem mim? Essa situação que você não consegue resolver. Essa área da tua vida, o que é que você apanhou no teu casamento sem mim? E aí, dependendo da resposta que eu dê, Ele vai poder agir ou não. Os discípulos, eles foram sinceros, eles falaram: não, Jesus, sem você, a gente não apanhou nada. Para que Jesus possa agir, eu preciso ser sincero com Ele. Eu preciso falar a verdade para Ele. Eu preciso reconhecer que sem Ele, eu não consegui apanhar o que eu queria nessa situação da minha vida. Mas talvez você esteja pensando assim: mas Jerusa, eu conheço Jesus. Eu faço minhas orações, eu tenho minha religião. O que eu faço na minha vida, se eu estou tendo sucesso ou não, Jesus faz parte. Será? Será que Jesus está no controle dessa situação da tua vida? Às vezes, nós conhecemos Jesus. Os discípulos conheciam Jesus. Mas o fato de conhecer Jesus não produziu milagre na vida deles, naquela situação. O que produziu o milagre foi quando eles ouviram a voz de Jesus e obedeceram. Então eu quero perguntar para você: que lugar Jesus está na tua vida? Talvez você não conheça, não se relacione com Jesus. E talvez você conheça e se relacione com Ele. Mas olhe para aquela área da tua vida em que você não está apanhando o que você gostaria, em que você não está tendo os resultados que você gostaria. Onde está Jesus nessa situação? Ele é um espectador ou Ele é o Senhor dessa área? Nessa situação dos peixes, Ele não foi um espectador, Ele foi o Senhor. Ele disse o que fazer. Foi porque Ele disse e porque os discípulos obedeceram que o milagre aconteceu. Muitas vezes a gente diz: ah, Jesus, entra no meu casamento. Ah, Jesus, muda o meu profissional, muda as minhas finanças, me faz prosperar. Mas quando chega na hora de eu agir, eu ajo como eu acho certo. Eu não ajo como Jesus me diz que tem que ser certo. Mas como é que eu vou saber o que Jesus acha, Jerusa? Primeiramente, Ele deixou esse livro que está na mão de vocês, que é a vontade dEle. Ali, já eu tenho como saber qual é a vontade dEle e obedecer. Mas Ele vai além da palavra. Ele usa um momento como esse, Ele usa a própria religião, Ele usa as pessoas, Ele usa a natureza, Ele usa uma criança, Ele usa milhares de maneiras para te dizer o que você tem que fazer.
E aí, no dia a dia, queridos, vou pegar novamente o exemplo do casamento. Às vezes meu casamento não está como eu quero. Ai, Jerusalém, mas eu coloco o meu casamento todo dia diante de Jesus. Ok, mas ele está sendo o senhor da situação ou ele está sendo o espectador? Na hora da prática, você faz o que está na palavra dele? Você perdoa, você pede perdão? Você abre mão de algumas coisas que não agradam a ele? Você olha para algumas coisas que você sabe que não agradam a Deus, a Jesus, e que vai prejudicar teu casamento, e você abre mão daquilo? Você vai na contramão do mundo? Você vai na contramão dos teus amigos, das pessoas que você quer aprovação, por causa do teu casamento? Ou não? Eu quero meu casamento restaurado, mas eu quero que a minha esposa mude. Eu quero que meu marido mude. Eu tá tudo certo. Isso não é Jesus ser o Senhor. Isso é Jesus ser um espectador. Então, queridos, a primeira coisa, para mim ter um milagre numa área da minha vida, eu preciso responder com humildade e sinceridade a pergunta de Jesus. O que você apanhou nessa situação sem ser do meu jeito? Do meu jeito. O que você apanhou? Como é que está a tua vida? Só que o problema é que para nós sermos humildes e respondermos com sinceridade, Jesus, no que dependeu de mim, eu não apanhei nada. A minha vida, o meu casamento está... A humildade não é fácil nós termos. E por isso que muitas vezes nós temos que passar por lutas, mesmo Deus não querendo que a gente passe. Porque nós, seres humanos, só conseguimos ser humildes muitas vezes nas lutas. Quando as coisas não estão boas, quando a saúde não está boa, quando as finanças não estão boas, quando o problema está aqui, eu entendo que eu sou um ser humano falho, que eu tenho debilidades, que eu preciso de Deus, que eu preciso de Jesus, que sozinha eu não vou conseguir. Agora, quando está tudo bem, eu me afasto de Deus. Então, muitas vezes nós precisamos passar por lutas por causa disso, porque nós não conseguimos ter a humildade suficiente para deixar Jesus entrar e ser o Senhor da nossa vida. Então, quando eu reconheço Jesus, eu não consegui apanhar aquilo que eu queria, aquilo que tu queria para a minha vida, para esse casamento, para essa vida profissional, para essa vida financeira. Aí Jesus entra e toma as rédeas da situação e o milagre começa a acontecer. Mas você precisa fazer isso com humildade, com verdade e reconhecer. E aí sim, prepara-te, porque Jesus está vivo. E aí ele vai entrar na tua vida. Ele vai entrar nessa situação e ele vai mudar. Mas, queridos, após fazer a pergunta e os discípulos reconhecerem que eles não tinham apanhado nada sem Jesus, Jesus faz uma coisa completamente fora do padrão. Jesus pede algo para eles. Jesus pediu algo improvável, impossível, incabível, uma loucura. Vocês pensem o seguinte, Jesus diz, lancem a rede do lado direito do barco. Queridos, eles tinham passado a noite inteira lançando aquelas redes. Eles lançaram para a direita quantas vezes? Lançaram para a esquerda, lançaram para frente, lançaram para trás. E aí Jesus diz, lancem para a direita. Como assim para a direita? Nós já lançamos para a direita, nós somos pescadores profissionais. Como é que nós vamos? Nós estamos cansados. Nós vamos ter que abrir de novo todas essas redes e mais. Como é que nós vamos fazer isso com essa multidão olhando para nós? Sendo que a maioria dessa multidão é pescador. De manhã não se joga rede, ainda mais quando não se pegou nada a madrugada fora. Nós vamos passar vergonha. Vão falar de nós, vão achar que nós estamos loucos? Não, eles não fizeram nada disso. Eles simplesmente obedeceram. Jesus sempre vai nos pedir algo. Sabe o que ele vai pedir? Aquilo que te impede de conhecer Ele. Ele só vai te pedir aquilo que está te impedindo de conhecer Ele de verdade, queridos. Às vezes, Ele vai pedir algo que vai te parecer uma loucura, que vai contra os teus costumes, tua tradição, tua educação, tua religião. Às vezes Ele vai pedir até a tua própria religião. Às vezes Ele vai dizer, mude de religião. Tua religião não está te aproximando de mim. Só que a questão é, quando Jesus nos pede algo, e nós achamos isso incabível, o que nós fazemos? O que vão pensar de mim? O que os meus amigos vão dizer de mim? Que eu virei um fanático? Que eu estou louco?
que eu tô agora, virei um crente com a Bíblia debaixo do braço, eu não vou mudar isso. Eu fiz isso a minha vida inteira. O que nós fazemos quando Jesus nos pede algo? Eu não vou largar meus amigos. Eu não vou largar esse lugar. Você quer, às vezes, restaurar o teu casamento? Querido, vocês sabem que eu falo bastante de casamento, né? Quem não é casado aqui, eu digo que ou desiste de casar comigo, ou aprende o negócio direito. Mas, queridos, eu tenho tratado tantos casamentos, tantos. Eu chego a pensar, às vezes, meu Deus, será que tem algum casamento que está de pé? Porque realmente o inimigo tem agido nas famílias de uma forma muito violenta, queridos. Se você acha que você tem problema no teu casamento, tomara que eu não esteja falando com pessoas que têm problema. Mas se você tem, eu quero te dizer uma coisa, você não é o único. Só que muitas vezes eu quero um milagre no meu casamento. O que eles vivenciaram ali, queridos, foi um milagre. Vocês estão entendendo que eles vivenciaram um milagre? Eles tinham passado uma noite inteira tentando pegar peixe e eles não tinham apanhado nada. Quando eles fizeram a loucura, o absurdo que Jesus pediu para eles, eles apanharam tantos peixes que eles não conseguiam puxar. Eles presenciaram um milagre. E às vezes nós estamos no nosso casamento numa situação que nós precisamos de um verdadeiro milagre. Um milagre para voltar a gostar, para voltar a se respeitar, para voltar a ter atração até mesmo sexual. Às vezes eu preciso de um milagre no meu casamento. Só que aí o que eu quero? Eu quero que o milagre simplesmente aconteça sozinho. Mas eu preciso ter um encontro com Jesus. Mas eu preciso ouvir a voz dele. E quando ele me disser o que fazer, eu tenho que obedecer. Mas eu vejo muitos casais dizendo assim, eu quero que meu casamento seja transformado. Mas é ele o problema. É ele que tem que mudar. É ela que tem que mudar. Aí muitas vezes eu vejo, os homens não fiquem bravos comigo. Não vou dizer que as mulheres não têm problemas. E têm problemas sérios. Todos nós temos. Mas às vezes eu vejo homens que nem adolescente dentro de um casamento, priorizando, lá venho eu atacando, vocês não aguentam mais eu atacar o futebol, né, Jais? Não, assim, eu tenho atacado esse coitado desse futebol, que vocês não fazem ideia, mas levem na boa, né? Mas eu pedi até para montarem um grupo do futebol aqui, porque esse abençoado divisor de casamentos, né? Estou dando um exemplo, tá, né, querido? Se o nosso problema fosse só o futebol, nos casamentos, nós resolvia rápido. Mas estou dando um exemplo para vocês entenderem. Muitas vezes, o homem deixa de estar com a família. Às vezes, os amigos... Estou dando um exemplo do futebol para vocês entenderem, né? Às vezes, os amigos não são boas influências. Semana passada, eu trouxe uma palavra aqui específica para os homens sobre pornografia. Um mal que tem acabado com os casamentos. Dei a chance para os homens, tirei todas as mulheres daqui dentro, para não ficarem as mulheres viúvas, e falei, sai daquele grupo, não sei o que tem, né? Mas, queridos, né? Salvei a pele dos homens, mas o que eu estou querendo dizer? Às vezes, eu estou querendo salvar o meu casamento, e eu estou lá recebendo um monte de pornografia no meu celular, a minha mulher está se sentindo o lixo, está totalmente frustrada, está totalmente humilhada, e eu não quero largar, porque o que meus amigos vão pensar? Mas vá pensar no que Deus vai pensar. Se quer que o teu casamento seja transformado, vai pensar o que Deus quer pensar. Vai pensar. Então esse que é o problema, queridos. O milagre aconteceu primeiro. Eles viram Jesus, eles reconheceram diante de Jesus que sem ele eles não tinham apanhado nada, eles foram humildes. E quando Jesus pediu algo para eles, eles não ficaram fazendo cerimônia, eles obedeceram. E é esse o nosso problema. Muitas vezes nós estamos lutando contra uma situação na nossa vida e a gente já está cansado. A gente já não sabe mais nem o que fazer. Mas Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve. E encontrarão descanso para a vossa alma. O fardo de Jesus é leve, o nosso que é pesado. Mas nós estamos às vezes tentando lutar com uma situação sozinhos sem deixar Jesus entrar. E achando que Jesus está no negócio, às vezes você até acredita em Jesus, mas ele é só um espectador da tua vida. Eu preciso deixar Jesus entrar e dizer assim, Jesus, toma conta desse barco, porque enquanto eu dirigir esse barco chamado casamento, chamado finanças, chamado qual seja a área da tua vida, talvez seja a vida toda. Talvez toda a tua vida está confusa. Eu não consegui apanhar nada, então Jesus não vem apenas assistir a cena. Toma o controle desse barco, me diz o que fazer. E quando ele te disser, obedeça. Obedeça. Porque ele sabe o que faz. Queridos, é a obediência
ao que Jesus te pedir, por mais absurdo que te pareça, é que vai te dar provas de que Ele está vivo, de que Ele se importa, de que Ele tem poder. É nessa área onde você está padecendo, aonde você já tentou de tudo, que é a grande oportunidade de você conhecer o poder de Jesus. Mas você precisa deixar Ele ser o Senhor da tua vida, o Senhor dessa situação, queridos. Então, queridos, essa área da tua vida que talvez você tenha corrido tanto atrás, lutado tanto, é onde Jesus quer nessa noite entrar. Cada um de vocês está sentado aqui e está pensando numa área da sua vida que não está tendo vitória. Você pensa que é só você que tem problema? Se eu for perguntar para cada um aqui, ó, todo mundo tem problema. Todo mundo tem alguma área de debilidade, uma área de fraqueza. Alguns já deixaram Jesus entrar na sua vida há mais tempo. E Ele já foi entrando em todas as áreas e as coisas já estão se assentando. Porque a palavra de Deus diz que a vida do justo, quem é o justo? É a pessoa que foi justificada por Cristo. O justo é a pessoa que olhou para Jesus e disse: Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. Entra na minha vida. Essa pessoa foi justificada pelo sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Quantos aqui já viram o nascer do sol? Bom. Queridos, eu sempre falo isso. Quando a gente está, né, se um dia eu me propus, eu hoje vou ver o sol nascer. Estava na praia com uma turma de amigos. Eu cheguei lá e eu olhei aquela escuridão, aquele breu, olhei no relógio, era quase 6 horas, acho que da manhã. Falei, meu Deus, acho que hoje vai ter um fenômeno raro no planeta Terra. Hoje o sol não vai nascer. Porque é uma escuridão tão grande, você não acredita que em alguns minutos vai nascer o sol. Mas de repente começa a vir uns pequenos feixes de luz, aquele céu negro começa a ficar meio azulado, meio acinzentado, e em questões de minutos, uma escuridão se transforma num lindo dia de sol. E a Bíblia diz que a vida de quem tem Jesus no controle é assim. Não interessa se a tua vida está numa escuridão, não interessa se alguma área da tua vida que está numa escuridão. Quando Jesus entra, a tua vida começa a entrar em ordem, todas as áreas. A palavra não diz algumas áreas da vida do justo, não, ele diz a vida do justo. Algumas áreas mais rápidas, outras mais devagar, mas todas as áreas das nossas vidas passam a sair da escuridão e ir para a luz. Então talvez alguns aqui já se tornaram esses justos, já entregaram a sua vida para Jesus há bastante tempo. E talvez você olhe e diz assim, não, eu hoje não tenho grandes problemas na minha vida, eu tenho algumas coisas para alcançar, mas já está tudo dominado. E talvez outros ainda não deixaram Jesus entrar, e se Jesus não entrou, eu afirmo, a vida deve estar com sérios problemas. E quando Jesus entrar, quando você permitir, você precisa ser sincero, você precisa ir lá no teu quarto, lá no lugar, só você e ele, dizer, Jesus, eu sozinho, eu não consegui ter vitória na minha vida. Eu não consegui achar a pessoa certa para me casar. Eu não consegui criar os meus filhos da melhor maneira. Hoje eu estou tendo consequências terríveis. Eu não consegui tocar o meu casamento está afundando ou já afundou. Jesus, eu preciso de Ti. Entra na minha vida e seja o Senhor. E me diz, Jesus, o que eu estou errando? O que eu preciso fazer? E por mais absurdo que seja, eu vou Te seguir, eu vou obedecer. E aí você vai experimentar a realidade desse versículo, a luz vai começar a entrar no meio da tua escuridão. E a tua vida vai começar a mudar. Talvez você já entregou a tua vida para Jesus, mas foi da boca para fora. Você disse, Jesus, entra na minha vida, mas quando chegou na hora de colocar em prática, você decidiu fazer o que era melhor para você. Então, queridos, a Bíblia fala o seguinte, que para Jesus ser o Senhor da minha vida, eu preciso convidar Ele a entrar na minha vida. E a gente faz isso com uma oração. Eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Romanos, está lá no Novo Testamento. Quem não está muito acostumado, vai lá no índice. No índice vai ter o Novo Testamento e o Velho Testamento. Romanos está no Novo Testamento.
quase no final da Bíblia. Tá? Eu vou ler Romanos 10, 9 ao 10. Se você confessar, ou seja, verbalizar, né? Com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Então, queridos, começa a pensar agora naquela área da tua vida, ou aquelas áreas, ou na tua vida, que você precisa que Jesus entre. O que é impossível na tua vida é totalmente possível para Jesus. Quando Ele entrar na tua vida, Ele vai te devolver tudo o que foi roubado. Paz, saúde, harmonia no lar. Ele vai devolver tua prosperidade financeira. Vai mudar o teu profissional. Mas ele primeiro precisa ser convidado para entrar. E depois ele precisa assumir o controle. E esse texto diz que eu convido Jesus confessando isso, verbalizando isso, dizendo: Jesus, entra na minha vida e seja o Senhor da minha vida. A Bíblia diz que quando eu faço isso, Jesus passa a ser o Senhor da minha vida. E o Espírito Santo é como um penhor. Ele vem e ele passa a habitar em mim. E é o Espírito Santo que me sinaliza o pecado e me sinaliza justamente quando Jesus está falando comigo. Ele diz: ei, olha, Jesus está falando. Você tem que fazer isso. É Ele que te capacita. Mas Ele não nos impõe nada. Ele apenas nos mostra que é Jesus falando. Então, quando eu recebo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Ele não habita em templos, Ele habita em mim. Nós somos o templo do Espírito Santo. Além do Espírito Santo passar a habitar em mim, a Bíblia diz que eu passo de criatura para filho de Deus. É em vida que eu decido aonde e com quem eu vou passar em morte. Queridos, purgatório não existe na Bíblia. Não existe jeitinho brasileiro, não existe segunda, terceira, quarta chance. Existe uma vida, a palavra de Deus diz. E em vida, você diz: Jesus, eu quero você em vida. E em morte, eu vou viver contigo a eternidade. Queridos, quando eu tinha 23 anos, eu entrei num quarto e fiz essa oração, sozinha. E eu disse, eu estava como quase todo mundo, passando por vários problemas. E eu disse: Jesus, entra na minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Eu nem sabia se aquilo tinha uma validade, porque não aconteceu nada. Eu falei, não vi anjo, não escutei vozes, não teve uma luz, teve eu e meus problemas ali. Mas no outro dia, as coisas começaram a acontecer. Passaram-se 19 anos e eu nunca abandonei esse Jesus e Ele nunca me abandonou. E desde aquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Se a vida para mim era preto e branco, ela se tornou colorida. Todos os dias eu experimento algo novo em Deus. Mas também pela escolha que eu fiz, eu também não me acomodei. Eu decidi deixar Deus usar a minha vida para tocar em outras vidas. Mas hoje, aonde quer que você esteja, para quem está vendo a gravação, você pode ter a tua vida transformada. Fazendo uma oração e convidando Jesus para entrar no teu barco e ser o Senhor da tua vida. E Ele vai te orientar. Só que eu já te falo, não pense que tudo vai ser rosas, que tudo vai ser fácil. Como eu falei para vocês, se ponham no lugar desses discípulos. Depois de uma noite inteira você pescando, imagina como é que você estaria de manhã, tipo um zumbi, né? Com sono, cansado, e Jesus manda você ir lá, pegar tudo de novo, as redes. Imagina o que eram os barcos há 2000 anos atrás, né, queridos? Tecnologia zero, era tudo na força física. E diante de uma multidão esperando você fazia uma loucura, que aos olhos de um pescador seria. Ele vai pedir coisas difíceis para você. E a tua obediência a isso que ele pedir, às vezes vai ser fácil, às vezes vai ser difícil, que vai permitir que o milagre aconteça na tua vida. Então, nesse momento, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu vou pedir para o Kiko colocar um louvor. Eu vou pedir para a Vivi apagar essas luzes aqui.